amigos do Grilo Falante, sejam bem-vindos às vésperas do Halloween, do Dia das Bruxas, um dia de experiências góticas, sinistras, de suspense, de mistério, e é um pouco sobre isso que eu vou falar aqui hoje e com uma surpresa. Eu vou trazer um tipo de narrativa que também ainda não foi trabalhado, mas me aguarde, já já. Enquanto isso, eu peço a vocês que deem seu joinha, assinem este canal e façam comentários, por favor, gente. Olha, ajude o Grilo Falante a encontrar mais e mais amigos com esses 3 procedimentos tão simples. Mas então tá, então vamos lá. Vamos lá, Grilo Falante, vamos do que nós vamos tratar. Eu tenho em mãos aqui Contos de Horror, uma edição muito bacana, da América Latina, da TAG Livros. E temos aqui várias narrativas de autores consagradíssimos: Horácio Quiroga, Júlia Lopes de Almeida, Lima Barreto, Leopoldo Gomes, argentinos, chilenos, mexicanos, brasileiros, João do Rio, recém-contemplado lá na Flip, e também o clássico imortal, inquestionável Machado de Assis. E em torno de uma das narrativas mais exemplares de Machado, em termos de conto, que eu gostaria de trazer à tona algumas questões ligadas ao suspense, a essa véspera de Halloween, ao conto como uma narrativa exemplar e ao mestre do conto clássico, que é, no contexto brasileiro, entre outros, Machado de Assis. Bom, vocês conhecem essa narrativa aqui? Este título, Formas Breves, do Ricardo Pilha, autor, escritor, crítico, teórico argentino. É uma edição aqui da Companhia das Letras e tem aqui num capítulo maravilhoso que ele fala de algumas teses sobre o conto. E no momento ele vai colocando em fragmentos algumas ideias, algumas teorias, e na primeira ele fala assim: olha, nos seus cadernos de nota, Tchekov registra esta anedota. Um homem em Monte Carlo vai ao cassino, ganha 1 milhão, volta para casa, suicida-se. Bom, a forma clássica do conto está condensada no núcleo desse relato do futuro não escrito. E não escrito. Conto previsível convencional, jogar, perder, suicidar-se, a intriga se oferece como um paradoxo. A anedota tende a desvincular a história do jogo e a história do suicídio. Essa cisão é a chave para definir o caráter duplo da forma do conto. Por quê? Ele crê que sempre há no conto 2 histórias, uma aparente e outra que está ali nos intertícios. Tanto que aqui, no segundo momento, ele ainda coloca: o conto é um relato que encerra um relato secreto. Não se trata de um sentido oculto que dependa da interpretação. O enigma não é outra coisa senão uma história contada de um modo enigmático. A estratégia do relato é posta a serviço dessa narração cifrada. Como contar uma história enquanto se conta outra? Essa pergunta sintetiza os problemas técnicos do conto. Segunda tese: a história secreta é a chave da forma do conto e de suas variantes. Então vamos lá, vamos entender um pouquinho melhor essa teoria aqui, nesse texto maravilhoso de Ricardo Pilha, que é um livro que vocês coloquem na lista de vocês se querem compreender melhor todas essas estratégias de construção de uma narrativa tão fantástica, aí no sentido de grandiosa, que é o conto. Mas vamos também ao fantástico, que é, segundo aqui a tradição na América Latina, inclusive, nós temos algumas narrativas que nós chamamos de texto maravilhoso, fantástico, entre outras acepções, que não necessariamente seja o que nós encontramos lá na tradição lá dos países europeus, principalmente vindo do período medieval, né? Passa a construção, mesmo que ali no século XIX, esse retorno a uma literatura, no romantismo, perdão, da literatura chamada gótica, que explora muitíssimo suspense, ambientação meio macabra, misteriosa, enigmática, simbólica, a presença de seres que supostamente sobrenaturais, que podem ser existentes ou podem ser obra de um delírio, de uma imaginação, de uma mente em estado já de loucura. Tudo isso fica altamente, torna indecifrável muitas vezes a narrativa. Coloca-se ali um elemento que é crucial,
não é, para a construção de narrativas dessa natureza, seja nessa ambientação ou nessa caracterização psicológica das personagens, mas trata-se do medo. São narrativas que privilegiam o medo. E o medo, na verdade, na história humana, ele tornou-se até um mecanismo de defesa, né? Desde os primórdios, das antiguidades lá, do homem lá nas cavernas e por aí afora, sempre que ele sentia ameaça em relação à sua vida, seu bem-estar, a primeira resposta a isso é um estado de medo, depois de estratégias de defesa, naturalmente. Mas o medo é crucial nesse aspecto. E é por isso que eu vou privilegiar aqui uma narrativa que é considerada uma das mais fantásticas de Machado de Assis, que é, olha o título, A Causa Secreta. Já tem algo aí enigmático, né? O próprio título indica. E nós temos aqui uma narrativa com um narrador heterodiegético, que nós chamamos de narrador em terceira pessoa, que conta uma história sobre 3 personagens, um enfermeiro, Fortunato, um burguês, um capitalista que também atuava como enfermeiro, um médico, são jovens, em média 30 anos, que é o Garcia, e a esposa do Fortunato, que é a Maria Luísa, uma jovem muito bonita, meio etérea, meio assim, melancólica, um desenho assim, bem de uma personagem romântica, na verdade, que é a Maria Luísa, que tem em torno de 25 anos. E o narrador conta o seguinte, ele começa de uma forma bastante interessante, né, que ele fala o seguinte, olha, Garcia, o médico, em pé, mirava e estalava as unhas. Fortunato, na cadeira de balanço, olhava para o teto. Maria Luísa, perto da janela, concluía um trabalho de agulha. Havia já 5 minutos que nenhum deles dizia nada. Tinham falado do dia que estivera excelente, de Catumbi, onde morava o casal Fortunato. Maria Luísa e Fortunato são casados. E Garcia frequenta a casa deles porque é amigo do casal e é sócio de Fortunato numa clínica que eles criaram, porque são de profissão afins, né? Um enfermeiro, outro é médico, um é um capitalista, né? Tinha condição para tal, e assim se associaram, cada um com a sua experiência e sua formação, criando, portanto, uma clínica onde ambos trabalham. Bom, como os 3 personagens aqui presentes estão agora mortos e enterrados, portanto, se trata de uma narrativa sobre algo do passado. Tempo de contar a história sem rebuços, sem problemas, né? Eu me lembrei aqui do Memórias Póstumas, né? Quando Brás Cubas diz que agora que está, né, ele é um defunto autor, ele fala que agora tira fora a capa, as lantejoulas, porque ele já está morto, nada pode atingi-lo, não pode sofrer nenhum tipo de retaliação pelas verdades incômodas que vai trazer sobre a vida burguesa, principalmente dos seus familiares. Aqui o narrador também fala, bom, já morreram, então eu posso contar essa história sem rebuços, né? E aí ele fala o seguinte, que Garcia havia se formado em medicina no ano de 1861, mas no ano de 1860, portanto, a narrativa é composta aqui com algo que nós chamamos de analepse, que é, na verdade, conhecido melhor como flashback. Ela está no presente e em algum momento vai voltar ao passado e depois num futuro próximo daquele presente. Mas tudo está já num passado que as personagens já estão mortas, não estão mais preocupadas, né, com o deslindar daquele mistério. Bom, e ele fala que o Garcia conta a história da relação de amizade entre ele e Fortunato, e agora até, inclusive, com Maria Luísa, né? Porque Garcia frequenta a casa de Fortunato, janta lá muitas noites, conversam, se visitam, é uma situação de proximidade, não de tanta intimidade, mas de proximidade ali da relação mais de cunho social e pela sociedade, naturalmente, isso é fato. E ele fala que, ele conta que a primeira vez que o Garcia se encontrou com Fortunato, ele fala que foi à porta da Santa Casa, o hospital onde Fortunato atuava como enfermeiro.
né? E ele via quando o outro saía. E ele ficou impressionado com a figura física de Fortunato. Por quê? Ele fala que ele é um sujeito alto, magro, pálido, mais para pálido, tem uma barba, uma pequena barba mais rala, ruiva, mas o que chama muito a atenção, sempre chamou a atenção de Garcia, são os olhos e o olhar do Fortunato. É um olhar cinza, metálico, frio, bastante frio. E ele fala, olha, que depois houve um segundo encontro, uma coincidência, ele entra no hospital, que ele era um estudante de medicina, um enfermeiro saindo, e no segundo encontro ele vai ao teatro, e esse teatro era numa rua chamada Dom Manuel, que naquele momento ali é uma rua um pouco frequentada, até com certo nível de periculosidade, por quê? Ficava mais afastado, né, do centro cultural. Mas havia ali o Teatro São Januário que ele gostava de frequentar. E lá um dia ele vê um enfermeiro Fortunato sentado, assistindo a peça, ela fala que é um dramalhão, e que havia nesse dramalhão, ele fala, muitas facadas, muitas cenas dolorosas, e implica-se aí que houve ali na representação, sendo facadas, inclusive sangue, morte, sofrimento das personagens. E ele chama a atenção dele o fato de Fortunato prestar tanta atenção e sentir um certo envolvimento dele com aquela cena. Ele fica um pouco impressionado, algo chama a atenção dele naquela conduta dele diante daquele espetáculo. Então veja bem, nós já temos aí a questão do olhar, não é? Essa personagem, pois a narração está em terceira pessoa, o que o narrador coloca é que Garcia está sempre prestando atenção, algo chamou a atenção dele. Isso ele fala aqui em algum momento do texto, pela peculiaridade do rosto, do olhar, dessas condutas de Fortunato. Ele está sempre observando, mirando, tentando analisar, de certo grau, a conduta de Fortunato. Bom, e ele fala da peça, portanto, e aí ele fala que ele ficou tão impressionado com aquele rapaz que, por uma situação que ele não justifica de forma muito clara, muito objetiva, quando ele pega um tíbore, ele vê que ele caminha pela rua, que ele fala que é a rua até arriscada, aquela bairro não era um bairro muito frequentado, portanto distante, sombrio, mas ele caminha na direção e vê Fortunato caminhando na frente. E ele vê que Fortunato, quando encontrava cães, por exemplo, ele chutava os cães, né? Fazia maldade, portanto, com os animais. Aquilo também chamou a atenção dele. Veja só que coisa interessante, né? Vão colocando aí, vão juntando esses elementos, que isso aqui é um quebra-cabeça mesmo. O que é o conto? Narra-se uma história, não é? Mas tem uma outra história ali. Tem uma segunda história que traz, na verdade, um grande enigma. Isso aí lembra Hemingway também, eu creio que muitos aí conhecem da teoria do iceberg que Hemingway fala em relação ao conto, não é? Ele fala que o que se narra é só aquela pontinha visível ali do iceberg, porque tem camadas profundas ali, que é a teoria também do Piller, que devem ser observadas, porque ali estão muitas chaves de interpretação da narrativa. É um exercício meio detetivesco. Hoje eu estou engasgando das palavras, mas vamos lá. É detetivesco mesmo, você tem que pesquisar, prestar atenção, juntar peças para entender onde quer chegar esse narrador. Bom, e aí ele fala que passaram-se algumas semanas e numa noite, quando já era em torno de 9 horas, ele ouviu um rumor na escada de onde ele morava num sótão, né, estudante de medicina, e havia ali também um morador que era um empregado do arsenal de guerra. E ele foi trazido por um homem porque o sujeito estava todo ensanguentado, ferido, e o rapaz anunciou que ele havia sido atacado por um grupo de capoeiras e sofreu uma facada, e ele socorreu e estava trazendo o sujeito, porque o sujeito deu conta de que morava ali. Então o médico imediatamente coloca ele aqui na cama e começa a prestar os primeiros socorros até que chegasse assim, um recurso, né, de uma ambulância, alguma coisa assim, né, na época. E o que ele assustou Garcia naquele momento é que quem era o sujeito? Olha só, Garcia olhou, era o próprio homem da Santa Casa e do teatro e aquele que chutava cachorros na rua. Imaginou que seria parente ou amigo do ferido, mas rejeitou a suposição
desde que lhe ouvira perguntar se este tinha família ou pessoa próxima. Disse-lhe o preto que não, e ele assumiu a direção do serviço e pediu então para as pessoas se afastarem, então, que ele ia cuidar. E aí o rapaz conta que foi um bando de capoeira que atacou e que ele estava socorrendo. Até então parece que foi um ato altruísta. Porém, o que vem a seguir observe uma coisa, ao longo da narrativa, quando vocês tiverem esse conto em mãos, a exuberância, sabe? Prolifera verbos, ver, mirar, olhar, dessa natureza. O tempo todo nós vamos ver Garcia olhando, mirando, prestando atenção, acompanhando os olhares de Fortunato. Então nós vamos ter aí, na verdade, olha só que interessante, a narrativa começa com as duas personagens num teatro, lá no Teatro São Januário, assistindo aquela peça, aquele dramalhão. E nós vamos também entender que Machado de Assis, o autor Machado, o gênio Machado, o bruxo do Cosme Velho Machado de Assis, ele sempre gostou muito de teatro, ele ia muito ao teatro, ele escreveu peças teatrais e ele vai se utilizar também de toda uma estrutura, uma técnica da composição do texto teatral, do drama teatral em suas narrativas. E neste conto aqui há uma apropriação disso, porque o tempo todo nós estamos o quê? Há um voyeurismo aqui, porque o Garcia presta tanta atenção, como eu disse, essa proliferação de verbos, né, do ver e todos os seus sinônimos na narrativa, há diálogos, né, discursos diretos, e ao longo da narração do narrador, também em terceira pessoa, há uma enumeração de ações. Sobre estas nós temos que buscar, portanto, a solução de um certo enigma que está sendo construído aí, qual é a causa secreta, né? E aí ele fala que, veja só, Garcia estava atônito, olhou para ele, viu sentar-se tranquilamente, tirar as pernas, meter as mãos nas algibeiras das calças e fitar os olhos do ferido. Quer dizer, enquanto ele lá assistiu o sujeito, o outro, que era o enfermeiro, Fortunato, está assistindo friamente, sentado, olhando, prestando atenção. E aí começa o Garcia a suspeitar que havia uma certa curiosidade. Eu estou evitando de falar a palavra aqui para não fazer um spoiler aqui do trabalho que nós estamos construindo, mas é isso, até um certo prazer no sofrimento, né? Que seja provocado ou não. Porque o que nós vamos saber é que o Fortunato, quando o Garcia vai fazer seu trabalho lá também no hospital, na Santa Casa, e descobre que o Fortunato também trabalhava lá, que os outros companheiros de trabalho aplaudiam a presteza dele, a técnica dele, né, sobre a assistência como enfermeiro, mas que ele tinha uma certa predileção quando cuidava, por exemplo, de feridas, né, porque ele tinha essa predileção por feridas, quando havia sangramentos, muito sofrimento, muita dor, ele usava de propriedades de certos remédios lá, de propriedades químicas que provocavam um ácido, uma certa ulceração, e que ele provocava grandíssima dor e que ele tinha um certo prazer em assistir aquilo. Todo mundo sabia disso, mas achava naquele momento ali, sem grandes reflexões, né, ou deduções sobre isso, que era necessário, que ele tinha essa técnica e que cuidava dos pacientes assim. Mas o que também passava era a impressão de um certo prazer naquilo tudo. Bom, e a questão ele é casado com Maria Luísa, né? Eis que, como eles estão trabalhando ali, ele convida o médico para ir à casa dele e depois vai convidá-lo para se tornar sócio dele. Ambos trabalham na clínica, na Santa Casa. Um tem uma experiência, o outro está formado médico, algum tempo se passou, e que, portanto, eles criassem uma clínica própria. E assim eles criam. A clínica vai tudo bem, ele é um capitalista, né? Talvez até por um interesse aí pecuniário também. O Garcia acaba entrando nessa proposta, aceitando a proposta, mas a questão é que, uma vez que ele agora, Fortunato, é um dos donos, o que ele faz? Ele faz experiências ali dentro da clínica com animais, que ele fala que é por interesse, para conhecer a fisiologia, anatomia, mas os animais gritam, os animais sofrem, é que ele começa a incomodar as pessoas, aí quando ele percebe que as pessoas estão prestando muita atenção nessas atitudes dele, ele leva para casa dele. E quando ele leva para casa dele, quem vai assistir a essas cenas terríveis? Maria Luísa, sua esposa. Aquela jovem, linda, de 25 anos, melancólica, ficava tocando piano, olhando pela janela de forma vaga,
E nesse ínterim nós vamos perceber que ela também é vista, e muito bem vista, pelo Garcia, que secretamente desenvolve por aquela jovem um sentimento de amor, mas é algo que ele deixa secreto, ele não expõe, ele não dá sinais disso até certo ponto. E aí quando ele conta, num certo momento, quando eles estão conversando, como foi que ele conheceu, ele faz um histórico, né, de quando ele conheceu o Fortunato. Ele lembra da cena? Fortunato socorrendo aquela pessoa, o empregado da cena de guerra e tal. Ela acha aquilo, como outras pessoas acharam naquele primeiro momento, que era um ato altruísta. E nesse momento ela fica, de certa forma, aproxima-se do marido e toca no pulso dele de uma forma aparentemente carinhosa, no pulso. Vejam só que detalhe interessante. Como se sentisse ali, não é? Já que estamos falando de médicos, de enfermeiros, de hospitais, a pulsação dele. Como se pela primeira vez ela vislumbrasse ali a possibilidade do coração dele bater por compaixão a alguém que estava em sofrimento. Mas é uma impressão dela. E nós vamos ver ao longo da narrativa, do desdobrar dos fatos, que foi um equívoco. Não é? Porque dentro do perfil que nós estamos construindo dessa personagem, que Machado constrói, nós estamos aqui percebendo o que ele tem é um traço doentio. Não é? Ele tem prazer com sofrimento, ele é sádico. Não é? E o sádico, ele tem uma isenção de compaixão. A alegria e o prazer dele é ver, assistir e às vezes até de provocar o sofrimento. Ele provoca esse sofrimento nos animais, nos pacientes dos hospitais e dentro de casa, porque nós estamos no século XIX. Ele é um jovem rico, casado com uma jovem, bem mais jovem, sensível, retraída. Ele tem um poder sobre ela, não só articulado por toda uma estrutura social, o patriarcado, ele tem poder também sobre os seus sentimentos, sobre um certo controle, um certo condicionamento da psicologia daquela personagem. Tanto que quando ele faz a experiência dentro de casa de tortura de um rato, ele obriga, de certa forma, que ela assista aquilo até certo ponto. Ele coloca o animal numa espécie de um fogo e preso e começa a cortar as patas do animal, e quando ele sangrava, ele chegava próximo ao animal no fogo, mas sem matá-lo, e depois para a segunda pata. Um ritual de tortura, uma coisa severa, terrível, e ela sai assustadíssima, traumatizada com aquela cena, e naquele momento chega quem? Garcia, que chega também e assiste a essa mesma cena e fica assim estupefato com aquilo, né? Quando ela sai, ela fala o rato, e aí o narrador coloca aqui, ó, Garcia lembrou-se de que na véspera ouvira ao Fortunato queixar-se de um rato, que lhe levara um papel importante, mas estava longe de esperar o que viu. Viu, de novo, o verbo ver, olhar, mirar, lembra? Fortunato sentado à mesa que havia no centro do gabinete. E ele vai relatando todos os detalhes, tá? Eu vou deixar isso aqui em aberto para vocês lerem, mas veja qual é a condição do Fortunato. E com um sorriso único, reflexo de alma satisfeita, alguma coisa que traduzia a delícia íntima das sensações supremas, Fortunato cortou a terceira parte do rato e assim sucessivo. Olha como ele é observado pelo Garcia, o prazer dele em realizar aquele ato severo, crudelíssimo de tortura do animal. E ao mesmo tempo ele promove uma tortura psicológica com aquela que é subalterna às suas ordens, ao seu mando, que é a própria esposa, até ela fugir do ambiente. O Garcia fica diante daquilo traumatizado, né, e pensa que ele castigava sem raiva o animal. Quando ele fala, comeu papéis importantes que eu tinha, ele fala, mas ele presta atenção, ele fala assim, mas não tinha raiva. Não tinha raiva. Isso é muito curioso, olha a perspicácia de Machado, a antecipação de Machado, de toda, né, a questão psiquiátrica, né, desenvolvimento aí das psicopatias. Esse indivíduo aqui é um psicopata, ele não tem sentimento. E o mais interessante é que depois desse trauma todo, e por outras instâncias que não ficam claras, Maria Luísa adquire tuberculose. E durante o momento em que ela está doente, no sofrimento extremo da doença, porque não havia cura, sabemos perfeitamente bem, né, o mal do século,
ele acompanha o sofrimento dela, ele fica ao lado dela, do sofrimento, até que ela morre. E aí pensamos, ele estava triste? Era amor? Ou porque, como antes foi trazido, era o prazer dele assistir o sofrimento de alguém, no caso dela também, né? Fica incógnita. Aí vem a cena do funeral dela, dentro de casa. Garcia chega, a hora que ele chega, ele vê que Fortunato esteve ao lado dela o tempo todo, e, né, muitas horas, e ali é um momento dramático, né, daquele funeral. Fala para ele, se retira, descansa, eu vou ficar aqui com ela um pouco. E ele se retira, ele dorme durante 1 hora. Só que quando ele volta, o que ele assiste? Ele assiste Garcia tirando o véu do rosto de Maria Luísa e beijando e as lágrimas descendo. O que Garcia vê, o que ele entende ali, um suposto adultério. A dor de um amante que perdeu a sua amante. Você pensa, como leitor, estamos diante de novo o adultério, aquele tema clássico, né, de Machado, das literaturas realistas do século XIX, que ele vai reagir porque ele percebe que o amigo, que o sócio, pode ter sido um amante da sua esposa? Não. Qual é a reação dele diante desse quadro que nós já desenhamos aqui? Ele assiste com certo prazer o sofrimento do amigo entre aspas. Então, o que nós temos aqui? Uma inversão impressionante, fantástica do Machado, né? Fica o incógnito, né? Para o Fortunato, foram amantes, não foram amantes, apesar de que isso já nem é importante para ele, o importante é assistir o sofrimento, a cena do sofrimento dele. Mas quem é que observava antes? Garcia observava Fortunato. Como se desenvolve o conto até chegar nessa cena final, nesse ápice, né? Que um clímax, você imagina o que possa acontecer? Garcia torna-se objeto do olhar do Fortunato. Garcia agora é aquele que sofre e que sofre porque assiste ao sofrimento que levou à fatalidade ali da morte de Luísa. Há uma troca agora, por isso que nós percebemos todo um jogo teatral, um jogo de espelhamento, um jogo de olhares para a construção dessa trama que fala sobre uma característica humana, universal, que é um certo sadismo, não é? Nós assistimos isso em muitas outras instâncias, não é? Por exemplo, nas torturas, não é? Quando há um prazer em levar alguém a uma dor extrema, de forma injusta, sem que se possa defender, do bullying, que hoje é um fenômeno global, dentro de escolas, dentro de ambientes de trabalho, ou coisa dessa natureza, porque leva alguém a um sofrimento psíquico muito grande, a uma humilhação muito grande, e aquele que comete tal ato encontra certo prazer nisso. É algo doentio. É algo que Machado antecipa lá no século XIX. Portanto, meus amigos, eu deixo aqui esse convite à leitura da Causa Secreta, né? E a Causa Secreta, segundo o próprio Garcia, realmente é buscar o prazer, né, por parte de Fortunato com o sofrimento alheio, é o que ele consegue perceber, mas ele também se coloca nessa posição de um observador, daquele que observa o sofrimento e acaba sendo também, em algum momento, observado. Né? Bom, eu deixo para vocês, indico essa leitura fantástica, nessa edição linda aqui, de também outros contos aqui da TAG, né, livros, e também com essa sustentação teórica maravilhosa aqui do Ricardo Pilha, em formas breves, da editora Companhia das Letras. Eu deixo por aqui, convido vocês a fazerem seus comentários, darem seu joinha, vamos lá naquela dinâmica para ajudar esse canal a crescer e a conquistar mais amigos literários. Um abraço e até o próximo encontro.